Alô, amigos, Brasil Nação de volta. Estava comentando aqui no intervalo que o Villa-Lobos também morou aqui em Curitiba. Aliás, eu tinha desafiado aqui o pessoal da Rádio Paraná Educativa FM, da TV também, a fazer um levantamento sobre como foi a vida do Villa-Lobos aqui, pesquisar e registrar e divulgar isso. Porque agora, por exemplo, nós vamos soltar algumas imagens do Villa-Lobos lá na década de 30, 37, né? Por aí, 37, 38, Estado Novo, hein? Você veja que o Estado Novo tem muita coisa boa, também foi feito no Estado Novo. Houve repressão, houve uma série de elementos realmente negativos, houve, mas também houve a criação da CLT, o canto orfeônico, a Rádio Nacional, que foi nacionalizada e tal. E só para ter uma ideia do importante que era projeto do canto orfeônico, nós vamos ver agora milhares de pessoas sendo regidas, e, se não me engano, no Campo do Vasco, né? Campo São Geraldo. Vasco da Gama. Vamos lá, solta por favor aí nossa tecla, as imagens de Villa-Lobos regendo o canto orfeônico, lá na década de 30, 37, 38, por aí, vamos lá. Realiza-se em frente ao Ministério da Educação uma solenidade comemorativa à data da independência do Brasil. Diante da numerosa assistência que acorreu à esplanada do Castelo, o senhor Getúlio Vargas profere um eloquente discurso alusivo à grande data nacional. O chefe do governo salienta o papel das jovens nações no cenário político da atualidade, ressaltando ainda o papel do Brasil na realização dos ideais que unem os povos na defesa da democracia. Sob a regência do maestro Villa-Lobos, milhares de estudantes entoam diversos hinos patrióticos. A grande massa popular, que se concentra no local, acompanha com interesse o desenrolar da cerimônia. Acompanhando o coral, a orquestra do Teatro Municipal e várias bandas de música formam um conjunto soberbo de 300 figurantes. No jardim suspenso do Ministério da Educação, o presidente Vargas assiste às crianças levantarem as bolas de gás, azuis, verdes, amarelas e brancas. Constitui um verdadeiro sucesso a apresentação dos bailados indígenas da ópera de Carlos Gomes, o Guarani, executado pelo Corpo de Baile e Orquestra do Teatro Municipal. A assistência acompanha atentamente as graciosas evoluções dos bailarinos que reconstituem, de uma maneira estilizada, as danças primitivas dos índios brasileiros. Com este brilhante espetáculo, encerraram-se as solenidades do Dia da Independência, realizadas no pátio do Ministério da Educação e Saúde, diante de uma enorme assistência que aplaudiu entusiasticamente os executantes do Balé Nacional. Pois é, queríamos agradecer a sessão dessas imagens aí que foi feita pelo Museu Villa-Lobos, aqui representado pelo Sérgio, que trabalha lá com o Museu Villa-Lobos, e ver a raridade que isso significa, né? Dança sobre obras de Carlos Gomes, esse cultivo da nacionalidade, da identidade cultural, ainda que seja polêmica toda essa história, mas estamos aqui exatamente para fazer o debate democrático de tudo isso. E era bom que o Sérgio nos oferecesse uma reflexão sobre o que foi aquilo, né? Você que lá no Museu Villa-Lobos está diante desse trabalho, representando, trabalhando isso. Bem, como é? É necessário resgatar um pouquinho da nossa história, que essa questão da brasilidade começou em 22, a Semana de Arte Moderna, né? E Villa-Lobos, a partir dessa semana, ele começou a pesquisar a cultura brasileira, através do cancioneiro infantil. Ele começou a viajar pelo Brasil, fazer pesquisa, trazer material do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil. Eu sinto que ele começou a trazer e coletou esse material como artista e talvez pensando até como educador. Com o Mário de Andrade também, né? Sim, juntamente com o Mário de Andrade. Oswald de Andrade também.
todo essa inteligência, entre aspas, né? Quer dizer, eu falo assim, inteligência no bom sentido, de cultura, inteligência cultural, de trazer a questão da brasilidade. Ele elaborou em 1932, mais propriamente dito, o Guia Prático. O Guia Prático foi um álbum de 137 canções do cancioneiro infantil, que era um material didático para os professores. E publicou, como ele era diretor do SEMA, Secretaria de Educação Musical e Artística do governo Getúlio Vargas, nos anos 30, 32, né? Ele obrigou as editoras de música, de certa maneira, a editar esse material, que seria um material de preparatório para o professor, que teve resistência à prática desse material. Nós temos, com isso, ele criou a preparação para o canto orfeônico, criou um material, e depois criou 2 compêndios, o canto orfeônico, primeiro volume, canto orfeônico, segundo volume, que foi aplicado justamente na educação musical. Então, o trabalho de base dele foi, inicialmente, educar, trabalhar com foi citar aqui a preparação dos professores de educação musical, que era o canto orfeônico, inicialmente era para preparação de plateia, de público, desenvolvimento de público, preparar os professores para desenvolver com os alunos. E era ensaiado exaustivamente. E, por um lado, o Estado Novo usou para valorização dos campos cívicos, né? Mas, por outro lado, é aquela coisa assim, você vai encontrar dentro de uma obra de Villa-Lobos, do canto orfeônico, Xangô. Ou uma peça Nonaninazá, uma peça dos índios aborígenes. Ele cita desta maneira. Ou o cirandeiro, Sapo Jururu, Vem cá, Vitu. Então ele coloca isso como, isso é Brasil. Tem tudo isso, tem a música cívica, tem a música folclórica, tem a música negra, tem a música africana, indígena, tem a música estilizada europeia. É possível conseguir isso? Onde é que está? Em biblioteca se acha? Diante da perspectiva, eu venho fazendo trabalho junto com o musicólogo Manuel Corrêa do Lago e uma outra editora que trabalha comigo na edição, a Maria Clara Barbosa. A gente propôs a Academia Brasileira de Músicas, que foi uma entidade criada pelos direitos autorais do Villa-Lobos. A gente, neste ano, está finalizando o Guia Prático, a reedição do Guia Prático de Villa-Lobos. E a nossa perspectiva, junto à Academia, é propor para o Ministério da Educação de resgatar isso como material didático para as escolas, para que seja distribuído, para que os professores de música tenham acesso a esse material. Então, quer dizer, a primeira questão que a gente está tentando fazer é resgatar a nossa memória, que é uma coisa que é preciso ser feita. O livro foi feito em 32 e caiu no esquecimento.